que entrou. São 14 horas, 9 horas do Brasil, e nós vamos ter uma apresentação do professor Sandro Luiz, da Universidade Contestado. E o professor Sandro, ele vai nos apresentar uma temática, digamos, pertinente e atual, principalmente no contexto em que nós estamos a viver. Primeiro, da crise econômica global, a questão da crise ecológica global, a questão que muito mais vem afetar o mundo é a questão da pandemia, e que a pandemia deixou de ser um problema da Europa, da América, mas também está a afetar quase o mundo inteiro. Daí que a temática que o professor Sandro nos apresenta hoje é, primeiro, uma reflexão filosófica a partir de um filósofo famoso, podemos assim chamar, um filósofo contemporâneo e atual, que é George Agamben, que ele tenta nos trazer a questão da pandemia e os dispositivos da biossegurança e da política de produção da vida nua. Como é que nós estamos preparados para enfrentar esta pandemia? Como é que a sociedade, os estados em conjunto estão a cooperar para que esta pandemia não seja pior ainda como nos primeiros dias em que ela atuou na Europa, depois avançou para os Estados Unidos e hoje, mais pouco paulatinamente, ela foi atingindo também os outros países que quase 5 meses depois ainda tinham 3, 4 apenas infectados. Então, o professor Sandro terá mais ou menos por aí 45 a 1 hora de tempo, mas antes disso eu vou tentar apresentar aquilo que é um breve perfil profissional do professor Sandro. O professor Sandro, ele possui a graduação em filosofia pela Universidade, digamos, filosofia, ciências, não, tem uma graduação em filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Dom Bosco, isto foi em 1989. Ele possui um mestrado em Educação e Cultura pela Universidade do Estado de Santa Catarina, isto ele terminou em 2003, e possui um doutorado em interdisciplinar em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina, praticamente isso foi em 2010. Mas o professor Sandro, atualmente, ele é professor titular de Filosofia da Universidade do Contestado, na graduação, no programa de mestrado e doutorado em Desenvolvimento Regional. Tem uma experiência, digamos, bastante larga na área de filosofia política contemporânea, onde ele procura dialogar ou fazer dialogar autores como Nietzsche, Agamben, e, ao mesmo tempo, ele tenta atuar nas seguintes áreas temáticas, que são aquelas linhas em que ele mais procura inserir ou fazer sentir-se a sua pesquisa na história da filosofia, na filosofia da história, na filosofia política, na ética, na técnica, no Estado e até na biopolítica, que são temáticas bastante férteis da nossa contemporaneidade. Então, ele foi coordenador do programa do mestrado de Desenvolvimento Regional de 2014 a 2015. Então, de forma muito breve, resumida, este é que é com certeza não apresentamos aqui os livros que já publicou e uma série de artigos, projetos de pesquisa em que ele está inserido, mas esses são, de forma muito resumida, um breve perfil acadêmico, profissional do professor Sandro Luiz Banzanella. Professor Banzanella, penso que está no ar e tem a palavra, então eu vou controlando o tempo e depois podemos dar aquilo que é, depois da sua apresentação, provavelmente já teremos uma série de
de ouvintes que vão acompanhar. Obrigado. Bom dia aos brasileiros que nos assistem, aos nossos pares, aos nossos colegas, e boa tarde aos pesquisadores, aos estudantes, às pessoas que nos acompanham em Moçambique, nessa tarde, então, de hoje. Inicialmente, eu quero cumprimentar o professor Tiago Tendai, diretor adjunto da Faculdade de Letras e Humanidades da Universidade de Licungo, e agradecê-lo pelo convite, para o convite dessa fala. É uma honra poder compartilhar algumas ideias, alguns conceitos, e participar de um debate em torno das ideias e das questões vinculadas à pandemia, sob a ótica do filósofo e jurista Giorgio Agamben. Também quero cumprimentar aqui o professor Brian Daniel Tachila, que também é da Universidade Licungo, com quem nós estabelecemos um dos primeiros contatos alguns meses atrás. Muito importante, então, o nosso cumprimento ao professor Brian. E também gostaria de fazer referência ao mestrando Avelino Nelson Mazuzzi, que também é de Moçambique, está fazendo seu mestrado em optometria em Portugal, com quem temos um largo tempo de diálogo e de conversa ao longo dos anos. Então, cumprimentá-los, agradecer, também aos pesquisadores, aos alunos da Unolicungo. É uma bela oportunidade e é uma honra poder trocar essas ideias com vocês. Bom, a temática geral que eu estou propondo na minha fala se coloca mais ou menos na seguinte direção. Giorgio Agamben, a pandemia e os dispositivos de biossegurança e política de produção de vida nua. Então, a partir das contribuições teóricas e conceituais, filosóficas, sobretudo amparadas na filosofia política de Agamben, a proposta é nós conversarmos um pouco sobre esse fenômeno que nos impactou ao longo do ano de 2020 e que terá desdobramentos, seguramente, nos próximos anos, se não nas próximas décadas. Nesse sentido, a minha fala ela está vinculada à análise de um artigo publicado por Agamben na plataforma Code Libet da Itália. Esse artigo foi publicado em 11 de maio de 2020 e intitulado Biosecurezza e Política. No Brasil, esse artigo foi traduzido e publicado em 22 de maio, com o título Biossegurança e Política, e está situado, entre outras plataformas, no site do Instituto Humanitas Unicinos. No referido artigo, o filósofo e jurista italiano demonstra que, sob a justificativa do combate ao vírus da Covid-19 e da preservação da vida biológica dos indivíduos e da população, o estado de exceção tende a se tornar técnica de governo permanente na contemporaneidade, evidenciando que o paradigma das sociedades contemporâneas é o campo de concentração, e que, sob tais pressupostos, todos os governos do mundo podem ser considerados ou se apresentam nessa dimensão ilegítimos, ou caracterizados por uma certa ilegitimidade. Porém, antes de nós entrarmos especificamente na análise desse texto, desse artigo publicado por Agamben em maio de 2020, relativo à pandemia, eu gostaria de fazer duas observações. Uma observação no âmbito dos desdobramentos da pandemia e do papel da filosofia, de como a filosofia se insere nesse debate. Num segundo momento, eu pretendo apontar também
um certo posicionamento e a forma como os argumentos agambenianos, ou os argumentos advindos de Agamben, melhor dizendo, através de uma série de artigos publicados nessas plataformas virtuais, foram recepcionados em termos globais, né? Gerou um debate mundial, tanto quanto aqui no Brasil também gerou e continua gerando debates, algumas das ideias apresentadas pelo filósofo. E, num terceiro momento, eu passo, então, especificamente para a análise de algumas variáveis conceituais presentes, então, no artigo intitulado Biossegurança e Política. Então, nesse primeiro ponto, a pandemia da Covid-19 mobilizou e mobiliza os filósofos dos mais diversos matizes. Multiplicam-se entrevistas na internet, em sites, blogs e jornais digitais. Talvez somente economistas, epidemiologistas e virologistas, entre outros profissionais da saúde, acompanham esta intensidade analítica. Aos economistas, geralmente, compete interpretar o impacto provocado pelo isolamento social sobre a atividade econômica em seus diversos segmentos, bem como, às vezes, descrever cenários econômicos pós-pandemia. Aos profissionais da saúde, sobretudo virologistas e infectologistas, compete interpretar os cenários de contaminação, as variáveis de progressão, estagnação e declínio da pandemia, bem como prescrever medidas sanitárias de prevenção em relação ao contágio, entre outras variáveis, evidentemente. Mas é aos filósofos que os meios de comunicação, a opinião pública, recorrem para que situem análises que permitam compreender os fenômenos desencadeados pela pandemia e que incidem sobre a visão de mundo estabelecida e, de certa forma, abalada no contexto pandêmico. É uma situação paradoxal. A mesma sociedade que, por meio da opinião pública, em tempos de normalidade produtiva e de pleno consumo, operando na plenitude de sua racionalidade, inclusive instrumental, advoga a inutilidade da filosofia. Necessita, me parece, nesse contexto, recorrer a ela para situar-se no mundo. Nestes lapsos temporais, a filosofia é reconhecida como a memória semântica da aventura da condição humana neste mundo. Os filósofos são vistos como os portadores desta memória. Tudo se passa como se os filósofos, apoiados em seus sólidos e inabaláveis conhecimentos, articulados a partir de suas estruturas conceituais ou a partir de suas escolas de pensamento, possuíssem respostas assertivas diante dos inusitados acontecimentos em curso. Porém, é preciso também ter presente que apresenta-se nessa convocação à filosofia, ou melhor, aos filósofos, contradições que podem ser expressas em algumas variáveis, entre elas, num mundo organizado a partir do frenesi, do consumo das mais diversas dimensões da existência humana, fazer uma experiência com o pensamento apresenta-se como condição limitada na medida das exigências do tempo necessário ao trabalho conceitual, constitutivo de um horizonte compreensivo a partir dos acontecimentos em curso. É nesta perspectiva que Agamben argumenta em relação aos limites e às possibilidades de ainda se fazer experiência a partir de argumentos, conceitos e formas de compreensão e ação no mundo. E aqui eu cito uma passagem específica do filósofo. Todo discurso sobre a experiência deve partir atualmente da constatação de que ela não é mais algo que ainda nos seja dado a fazer, pois, assim como foi privado de sua biografia, o homem contemporâneo foi expropriado de sua experiência. Aliás, a incapacidade de fazer
e transmitir experiências talvez seja um dos poucos dados certos que disponha sobre si mesmo. Fecham-se aspas, conclui-se a citação. No entanto, a despeito dos limites, ou mesmo da impossibilidade apontada por Agamben em se fazer experiência na contemporaneidade, na condição do filosofar, que se caracteriza como experiência com o pensamento por excelência, que se espera que o filósofo apresente, a partir de alguns questionamentos constitutivos de uma entrevista, que em sua quase totalidade foi ou é realizada durante a pandemia no formato à distância ou por meio de plataformas digitais, que ele apresente perspectivas analíticas determinantes para a compreensão dos fenômenos desencadeados pela pandemia. Noutros casos, o filósofo é convidado a escrever um texto de contornos jornalísticos sobre a pandemia. Em geral, a estrutura dos textos jornalísticos obedece a parâmetros específicos, entre eles o limite de linhas e do número de palavras, com o intuito de apresentar-se agradável ao consumo cotidiano de leitores ávidos por informações, por notícias e novidades. Aqui estamos, a partir da perspectiva de Agamben, uma vez mais diante da destruição da experiência. E cito novamente uma passagem do filósofo, abram-se aspas. Porém, nós hoje sabemos que, para a destruição da experiência, uma catástrofe não é de modo algum necessária, e que a pacífica existência cotidiana em uma grande cidade é para este fim perfeitamente suficiente, pois o dia a dia do homem contemporâneo não contém quase nada que seja ainda traduzível em experiência. Não a leitura do jornal, tão rica em notícias do que lhe diz respeito a uma distância insuperável. Não aos minutos que passa preso ao volante em um engarrafamento. Não a viagem às regiões ínferas nos vagões do metrô, nem a manifestação que de repente bloqueia a rua. Fecham-se aspas, conclui-se a citação do autor. Sob tais circunstâncias, o filósofo, ao ser requisitado em caráter de urgência a emitir um parecer sobre os acontecimentos pandêmicos em curso, corre o risco de ser mal interpretado pela mediana dos consumidores de informações cotidianas sobre fatos e acontecimentos. Em sua maioria, tais leitores desconhecem a estrutura teórica e conceitual constitutiva da obra de um pensador ou de um filósofo, gestada ao longo de décadas, senão de uma vida, a partir de múltiplas interfaces dialógicas com outros pensadores, com outros filósofos. Nietzsche já havia alertado para tal condição em sua famosa autobiografia Et Homo. Como alguém se torna o que é, publicado em 1888, ao afirmar, abram-se aspas, citação literal do autor, mas a desproporção entre a grandeza da minha tarefa e a pequenez dos meus contemporâneos manifestou-se no fato de que não me ouviram, sequer me viram. Vivo do meu próprio crédito. Seria um mero preconceito que eu viva? Fecham-se aspas, fim da citação. Sob tais pressupostos, reforçam-se tendências interpretativas difundidas no imaginário social, e que a filosofia, em sua complexidade, requer disponibilidade de tempo para seu cultivo, condição irrealizável diante dos imperativos temporais produtivos em curso, a consumir quase a totalidade das energias vitais cotidianas. Acrescente-se ainda a esta demanda a improdutividade da atividade do filosofar ao exigir dedicação temporal e intelectual à elaboração conceitual, desprovida da garantia do alcance de um produto final ou do estabelecimento de certezas ou propostas factíveis sobre determinados fenômenos submetidos à análise.
Assim, o parecer de filósofos em relação à pandemia é recepcionado de múltiplas formas. Para uma minoria de indivíduos com maior afeição à experiência do pensamento requerido pelo exercício do filosofar, as interpretações oferecidas pelos filósofos podem se apresentar como uma oportunidade de potencializar a reflexão, o debate, advindo da manifestação pandêmica. Mas, talvez, para a maioria dos indivíduos, e até mesmo para certas áreas do fazer científico, caracterizados pela aplicabilidade, bem como pela instrumentalidade, as contribuições da filosofia se apresentam inacessíveis, forçando estereótipos, aumentando a incompreensão e, em certos casos, apresentando-se na forma da intolerância com a filosofia e com o próprio pensamento filosófico ou com o filosofar. Restam a esses ávidos leitores a frustração diante da expectativa não contemplada de forma suficiente pelo exercício filosófico. Em relação à oferta de uma explicação consistente e com pretensões definitivas sobre os impactos existenciais e mundanos advindos da pandemia. O convite ao filosofar, a experiência com o pensamento, é recepcionado nesse contexto como esforço improdutivo e, às vezes, até inútil, diante das demandas pragmáticas advindas com a pandemia e, sobretudo, talvez potencializadas no próprio pós-pandemia. Bom, então, nesse primeiro bloco, nós situamos aqui um pouco desse fenômeno em que há um convite aos filósofos para que se posicionem diante do fenômeno da pandemia, diante dos desdobramentos do fenômeno pandêmico. Né? Mas essa profusão de discursos filosóficos, com toda a sua intensidade, profundidade, é feita sob determinadas características próprias de um tempo, que é o nosso tempo, né? Que é o tempo da plena produção, do pleno consumo, que é o tempo em que o próprio tempo se apresenta como condição acelerada na produção e na condição financeirizada no qual ele se circunscreve. No segundo momento, eu passo a análise, a uma breve análise, ou talvez nem seja uma análise, mas situar aqui os escritos de Agamben sobre a pandemia. Ou seja, desde o início da pandemia, Agamben publicou inúmeros artigos, na sua maioria no site da editora Quadlibet, na Itália, e à disposição na internet. Um dos primeiros textos publicados pelo filósofo intitula-se A Invenção de uma Pandemia, no dia 26 de fevereiro de 2020. Um segundo texto, O Estado de Exceção Provocado por uma Emergência Imotivada, também presente naquele site, publicado no Brasil no dia 27 de 2 de 2020. Contágio, em 11 de 2020, em 11 de julho de 2020, Esclarecimentos, Reflexões sobre a Peste, Distanciamento Social, A Medicina como Religião, Biossegurança e Política, publicado no Brasil em 11 de maio de 2020, e que é o texto que nós analisaremos mais especificamente na terceira parte da minha fala. Requiem para os estudantes, entre outros artigos posteriores ao mês de maio e que têm relação com a pandemia. Então, nós temos aqui, ao longo dos meses de fevereiro até maio, uma série de contribuições do filósofo a partir de textos publicados em sites da internet sobre a pandemia. Tais textos publicaram, e talvez ainda provoquem, um intenso debate acadêmico em torno dos posicionamentos expressos por Agamben em seus primeiros artigos. Na medida em que pareciam se apresentar muito próximos de argumentos de lideranças políticas nacionais e mundiais, caracterizados por um certo negacionismo em torno da pandemia. Houve até mesmo críticas na intensidade desse debate que se estabeleceram em torno dos primeiros artigos publicados pelo filósofo,
que o apresentaram como defensor das teses neoliberais do Estado mínimo. E, mais especificamente, no campo filosófico, como uma filosofia eminentemente metafísica, desvinculada do compromisso com a adequada compreensão dos fatos, dos acontecimentos e da vida. Então, esses primeiros textos publicados pelo filósofo, sobretudo a partir de fevereiro até o mês de maio, provocaram e ainda provocam, no cenário mundial e também no Brasil, um intenso debate na forma como foram recepcionados. A intensidade desse debate revela que estamos, de fato, diante de um pensador que faz uma intensa experiência com a potência do pensamento, correndo o risco de equívocos interpretativos e analíticos diante de manifestações do tempo presente. Em um texto intitulado O que é o contemporâneo, Agamben aponta para o desafio que se apresenta ao pensador que procura compreender o próprio tempo. Imerso na facticidade do contemporâneo, compete ao filósofo distanciar-se dos fatos, dos acontecimentos, do próprio tempo, como estratégia de compreendê-los em suas causas e em suas consequências, na extensão de seus paradoxos, de suas possibilidades, de seus limites humanos e vitais. E aí apresento aqui a citação do filósofo na seguinte direção, abram-se aspas. A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias. Mas, precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere, através de uma dissociação e um anacronismo. Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos, porque exatamente por isso não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela. Fecham-se aspas, finda-se a citação do autor. O esforço do filósofo, em sua constante experiência com o pensamento, no intuito de compreensão do presente, vincula-se à exigência de reconhecer, na clara luminosidade exalada pela contemporaneidade, as contradições, os paradoxos e os pontos obscuros nela presentes. Ou seja, trata-se de exercitar o pensamento, de perscrutar corajosamente os pressupostos do tempo presente, ou do próprio tempo, onde se apresenta o consenso, a normalidade, a aceitação de padrões estabelecidos. É sob tais condições que o filósofo poderá encontrar fraturas, desvios e equívocos. Novamente, citação do filósofo. Abram-se aspas. Contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são, para quem deles experimenta, contemporaneidade, obscuros. Contemporâneo é justamente aquele que sabe ver com essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando apenas nas trevas do presente. Fecham-se aspas, finda-se a citação do autor. Ou seja, desafiar-se a interpretar a contemporaneidade é fazer a experiência com as potencialidades e os limites do pensamento. E talvez se possa acrescentar que a experiência com o pensamento requer uma vida, ou, nos termos do filósofo italiano em análise, uma forma de vida, que transcende a excelência do exercício profissional, dos modelos interpretativos, reflexivos e analíticos estabelecidos, para lançar-se no desafio da compreensão do próprio tempo em suas especificidades e singularidades. Ou dito de outro modo, interpretar a contemporaneidade requer o prévio reconhecimento da contingência do pensamento. Por maiores que forem os esforços ao longo de uma vida, de uma forma de vida,
algo sempre nos escapa. Foge ao alcance do conhecimento, impedindo que o mesmo se transforme num dogma, numa verdade incontestável, num modelo cognitivo sistemático, concentracionário, senão formador de sistemas totalitários. É sob tais pressupostos que nos encontramos com a obra de Agamben, com sua multiplicidade de conceitos, análises e reflexões, que se materializam num estilo literário próprio e coerente com os movimentos do seu pensamento. Sob tais pressupostos, na sequência, passaremos a apresentar, à luz do pensamento do filósofo, reflexões em torno dos dispositivos que foram implementados no decorrer do contexto pandêmico e que conformam uma sociedade da biossegurança, governada sob pressupostos biopolíticos em permanente estado de exceção, conformando o campo de concentração como paradigma das sociedades contemporâneas em curso. Então, especificamente em relação ao texto publicado pelo filósofo, mês de maio, Biossegurança e Política. Analisaremos alguns argumentos apresentados naquele texto por Agamben, quando o filósofo analisa os impactos políticos da pandemia da Covid-19, publicado na Itália e também à disposição em língua portuguesa no Brasil e provavelmente em outras instâncias. No primeiro parágrafo do referido texto, Agamben assim se posiciona. Abram-se aspas, citação do autor, do filósofo. O que chama a atenção nas reações aos dispositivos de exceção que foram implementados no nosso país, no caso a Itália, e não apenas nele, é a incapacidade de observá-los além do contexto imediato em que eles parecem operar. Fecham-se aspas, finda-se a citação do autor. O filósofo italiano chama atenção para o fato de que, sobretudo no contexto da Itália, mas também em outros países, sob o argumento do combate à pandemia, e por extensão do cuidado com a vida, em sua dimensão meramente biológica, se tenha aceitado tacitamente medidas características de estado de exceção, que cerceiam as liberdades e retiram direitos sociais. Ou dito de outra forma, diante de um estado de emergência, indivíduos e sociedades parece que estão dispostos a aceitar a plena vigência de um estado de exceção, que ao suspender o ordenamento jurídico, passa a governar por meio de decretos, portarias e medidas provisórias, emitidas unilateralmente pelo Poder Executivo, com a anuência dos outros poderes, em nome da administrabilidade da vida, nesse caso, inclusive, de uma vida nua. Ou seja, o poder soberano, concentrado, dependendo dos casos, no Poder Executivo, com suporte no Poder Judiciário e no Poder Legislativo, assume a legalidade advinda do estado de exceção, decretado a partir de um estado de emergência. Agamben havia demonstrado na obra Homo Sacer, O Poder Soberano e a Vida Nua, publicada em meados dos anos 90, esta faceta da política contemporânea. E aqui faço novamente uma citação direta do autor. Abram-se aspas. Aquilo que caracteriza a política moderna não é tanto a inclusão da zoé na polis, da vida biológica, na dimensão da polis, da vida qualificada, da política, em si antiquíssima, nem simplesmente o fato de que a vida como tal venha a ser um emitente dos cálculos e das previsões do poder estatal. Decisivo, e, sobretudo, o fato de que, lado a lado com o processo pelo qual a exceção se torna, em todos os lugares, a regra, o espaço da vida nua, situado
originariamente à margem do ordenamento jurídico, vem progressivamente a coincidir com o espaço político. E exclusão e inclusão, externo e interno, bios e zoé, direito e fato, entre uma zona de irredutível indistinção. Fecham-se aspas, conclui-se a citação do autor. Esta perspectiva analítica de Agamben, presente em seus escritos políticos, sobretudo a partir de meados dos anos 90, não se alinha com o discurso neoliberal, conforme argumentam alguns de seus críticos, mas, por reverso, apresenta-se como reflexão e posicionamento teórico, conceitual, político e ético urgente diante da aceitação tácita de experimentos políticos e governamentais que tendem a se tornar permanentes ou a tornar permanentes a implementação político-jurídica do estado de exceção. Novamente, nas palavras do filósofo, abram-se aspas, raros são aqueles que, em vez disso, assim como uma séria análise política imporia que se fizesse, tentam interpretá-los como sintomas e sinais de um experimento mais amplo, no qual está em jogo um novo paradigma de governo dos seres humanos e das coisas. Fecham-se aspas, finda-se a citação do autor. O argumento de Agamben é incômodo, pois se trata de considerar a possibilidade de que na modernidade, e sobretudo na contemporaneidade, a política tenha se tornado plenamente biopolítica. Ou seja, de que a vida biológica dos indivíduos e das populações tenha se tornado o objeto por excelência da política governamental. Sob tais condições, é preciso considerar que a ação política tenha se reduzido e concentrado na gestão estatal eficiente e eficaz dos recursos materiais e humanos à disposição do Estado, do poder soberano. Abram-se aspas, citação literal do filósofo. O que está em questão é a vida nua do cidadão, o novo corpo biológico da humanidade. Fecham-se aspas, finda-se a citação do filósofo. Sob tais pressupostos, é possível reconhecer neste texto, publicado pelo filósofo em maio, o fato de que a pandemia se apresente como uma oportunidade para experimentos que assumem como objeto indivíduos e populações, com o intuito de afirmar o estado de exceção como técnica político, jurídica e administrativa permanente de governo. Trata-se de conduzir experimentos que incidem sobre modos de subjetivação de indivíduos, de conformação de estratégias de insulamento, de intensificação de iniciativas, aprofundando as exigências neoliberais para que se tornem empreendedores de si mesmos, aptos a enfrentar desafios, assumir riscos na luta pela sobrevivência e, sobretudo, as responsabilidades do fracasso diante da lógica de plena produção e de pleno consumo. E ainda nesta direção, e por decorrência lógica, tratam-se de experimentos de subjetivação coletiva, de tornar dócil e obediente aos imperativos do poder soberano a população. Ainda nesta direção, e intensificando a argumentação, Agamben demonstra, no referido artigo em análise, que a pandemia serve de mote para, abram-se aspas, citação literal do autor, para a criação de uma espécie de terror sanitário, como instrumento para governar aquele que era definido como o pior cenário. Fecham-se aspas, finda-se a citação do autor. E assim justificar a instauração de uma situação de emergência, a partir da qual medidas excepcionais pudessem ser promulgadas, capturando, sob a perspectiva de uma gestão estatal eficiente e eficaz, indivíduos e populações. Abram-se aspas, citação literal de Agamben. É evidente
que além da situação de emergência ligada a um certo vírus, que no futuro poderá dar lugar a outro, está em questão o desenho de um paradigma de governo cuja eficácia supera muito a de todas as formas de governo que a história política do Ocidente já conheceu. Fecham-se aspas, finda-se a citação do autor. Coerente com suas análises das estruturas políticas, jurídicas e econômicas contemporâneas e seus dispositivos de captura e administrabilidade da vida biológica de indivíduos e populações, submetidas a uma ininterrupta dinâmica da plena produção e consumo da vida em sua totalidade de relações e do mundo em sua multiplicidade de recursos materiais, energéticos, bem como em sua diversa potencialidade vital, Agamben argumenta, uma vez mais, na seguinte direção. Abram-se aspas, citação literal do autor. Se no progressivo declínio das ideologias e das fés políticas, as razões de segurança já permitiram que os cidadãos aceitassem limitações às liberdades que antes não estavam dispostos a aceitar, a biossegurança provou ser capaz de apresentar a absoluta cessação de toda atividade política e de toda relação social com a forma máxima da participação cívica. Fecham-se aspas, fim da citação do autor. Esse argumento de Agamben, acima apresentado, se circunscreve no âmbito das reflexões desenvolvidas na obra supracitada, Homo Sacer, o poder soberano e a vida nua, e do próprio projeto Homo Sacer, que reúne várias obras, em que o filósofo demonstra que, no contexto das sociedades contemporâneas e de plena afirmação da biopolítica e das estratégias de biopoder que incidem diretamente, por meio de técnicas de poder e de saber, sobre o governo da vida biológica de indivíduos e populações, também a democracia se constituiria apenas na forma de um dispositivo de conformação ao modo de gestão e administrabilidade da vida biológica em âmbito individual e coletivo. Abram-se aspas, citação literal do autor. Se algo caracteriza, portanto, a democracia moderna em relação à clássica, é que ela se apresenta desde o início como uma reivindicação e uma liberação da zoé, que ela procura constantemente transformar a mesma vida nua em forma de vida e de encontrar, por assim dizer, a bios da zoé. Daí também a sua específica aporia, que consiste em querer colocar em jogo a liberdade e a felicidade dos homens no próprio, a vida nua, que indicava a sua submissão. Fecham-se aspas, conclui-se a citação do autor. Sob tais pressupostos, no artigo de 11 de maio de 2020, portanto, em análise, constatamos a intensidade com que Agamben demonstra as inconsistências dos discursos que procuram justificar, no âmbito de prerrogativas democráticas, os decretos, as portarias, que estabelecem as medidas sanitárias que impuseram o distanciamento social pelo poder soberano em pleno estado de exceção. Evidentemente, se trata para o filósofo de questionar a eficácia da medida sanitária na preservação das vidas, ou endossar o coro dos negacionistas em relação à pandemia e ao índice de letalidade do vírus, mas, sobretudo, de questionar, por um lado, a imposição tácita, sob a justificativa do estado de emergência, de medidas legais e, portanto, coercitivas sobre indivíduos e sociedades. E, por outro lado, a aceitação tácita, desprovida de qualquer manifestação de estranhamento em relação ao cerceamento de liberdades, de direitos constitutivos por parte dos indivíduos e da sociedade civil. Para Agamben, esta situação se apresenta incômoda. E aqui, novamente, citação direta do autor. Abram-se aspas. É evidente
E as próprias autoridades governamentais não deixam de nos lembrar disto, que o chamado distanciamento social se tornará o modelo da política que nos espera e que, como anunciaram os representantes de uma chamada força-tarefa, cujos membros se encontram em flagrante conflito de interesses com a função que deveriam exercer, se aproveitará desse distanciamento para substituir em toda parte os dispositivos tecnológicos digitais, as relações humanas na sua fisicidade, que se tornaram suspeitas de contágio. Contágio político, entenda-se. Fecham-se aspas, finda-se a citação do autor. Esta percepção de Agamben, que identifica nos discursos e nas práticas pretensamente democráticas das autoridades, no contexto de uma condição pandêmica, a instauração de um estado de necessidade, governado a partir de um permanente estado de exceção, apresenta-se como estratégia biopolítica de esvaziamento da ação política frente aos imperativos políticos, jurídicos e econômicos que conformam os modos de vida na contemporaneidade. Ou seja, sob demandas legais de administrabilidade da vida biológica, de indivíduos e de populações, já não há mais espaço para a política. E a democracia apresenta-se apenas como um discurso que opera a legitimação operacional da máquina biopolítica em curso. Cite-se novamente o filósofo. Abram-se aspas. A decadência da democracia moderna e o seu progressivo convergir com os estados totalitários nas sociedades pós-democráticas espetaculares, que começaram a tornar-se evidentes já com Tocqueville, e encontraram, nas análises de Debord, sua sanção final. Talvez tenha sua raiz nesta aporia que marca o seu início, e que a cinge em secreta cumplicidade com o seu inimigo mais aguerrido. A nossa política não conhece hoje outro valor e, consequentemente, outro desvalor que a vida. E até as contradições que isto implica não foram solucionadas. Nazismo e fascismo, que haviam feito da decisão sobre a vida nua o critério político supremo, permanecerão desgraçadamente atuais. Fecham-se aspas, finda-se a citação do filósofo. Sob tais pressupostos, a questão colocada em debate por Agamben, no referido artigo, e que perpassa suas reflexões políticas ao longo de sua obra, é de primeira grandeza, e por isso mesmo urgente. Trata-se do próprio destino da ação política, que desde as origens da condição humana se apresenta como a única possibilidade de constituição de um mundo que acolhe e permite ao humano reconhecer o outro, o humano. É a ação política que, em sua condição primeira, em sua condição ontológica, permite aos seres humanos o desenvolvimento da percepção da necessidade intransferível de constituição do espaço público como garantia do bem comum. Ou seja, é somente por meio da ação conjunta no espaço público, num sempiterno esforço de constituição e garantia do bem comum, que a vida humana alcança a bios. A condição de uma vida qualificada, pautada no bem viver. A ação política, ao qualificar a condição humana no reconhecimento do humano, qualifica o mundo, a vida em sua totalidade, salvaguardando a potencialidade das formas de vida que nele se apresentam. É isto que está em jogo para Agamben, e expresso de forma lapidar na seguinte passagem. Abram-se aspas, citação direta do autor. O que está em questão é toda uma concepção dos destinos da sociedade humana em uma perspectiva que, em muitos aspectos, parece ter assumido das religiões, já em seu declínio, a ideia apocalíptica de um fim do mundo. Depois que a política havia sido substituída pela economia, agora esta também, para poder governar,
terá que ser integrada ao novo paradigma da biossegurança, ao qual todas as outras exigências deverão ser sacrificadas. É legítimo se perguntar se tal sociedade ainda poderá ser definida como humana, ou se a perda das relações sensíveis, do rosto, da amizade, do amor, pode ser verdadeiramente compensada por uma segurança de saúde abstrata e presumivelmente fictícia em sua totalidade. Fecham-se aspas. Conclui-se a citação do autor. Sobre os imperativos sanitários, advindos de estratégias de biossegurança, a partir dos quais operam os governos do mundo em constante estado de exceção, a ação política é submetida, se não substituída, pelos imperativos biopolíticos de gestão administrativa, jurídica e econômica da vida. Trata-se de governar a vida biológica de indivíduos e populações a partir de cálculos, de estatísticas contábeis e financeiras, de custo e benefício em relação à manutenção de vidas produtivas ou da descartabilidade daquelas vidas consideradas improdutivas, os chamados refúgios humanos. Para Agamben, a pandemia se apresentou para os governos, mas também para as sociedades ocidentais ou mundiais, como a possibilidade de se fazer experiências em larga escala com o esvaziamento da política e com a eliminação do desejo dele decorrente de qualificar a vida, de conferir-lhe sentido e finalidade no reconhecimento de um mundo comum. Talvez, a partir dessas variáveis, se possa compreender o argumento presente na seção Política Soberana, na obra Meio Sem Fim, Notas sobre a Política, do referido pensador, que assim se manifesta. Abram-se aspas, citação literal do filósofo. Hoje, não há na Terra um chefe de Estado que não seja, neste sentido, virtualmente um criminoso. Fecham-se aspas, finda-se a citação do autor. E aqui findo também essa análise, ressaltando que, no âmbito da filosofia política de Giorgio Agamben, esses argumentos também se apresentam no fato de que, para o filósofo, sob a égide de uma governamentalidade política, jurídica, econômica sobre indivíduos e populações, o paradigma da forma de vida, ou o paradigma no qual se constituem as sociedades contemporâneas, é o campo de concentração. Campo como esse espaço do pleno exercício da exceção, da anomia, da produção de vida nua. E o conceito de vida nua aqui se apresenta muito importante no sentido de apresentar-se como uma vida destituída de direitos, como uma vida que pode ser matável e sacrificável sem que se imponha ou se impute ao poder soberano responsabilidade sobre aquela vida, sobre a morte ou sobre a destruição daquela vida. E nessa direção, na produção da vida nua, é que Giorgio Agamben demonstra, na sua obra, e coerente com as variáveis analíticas que perpassam o próprio artigo, que os campos de concentração, na primeira metade do século XX, foram a experiência mais dramática, mas também uma experiência que demonstra o próprio ethos da política na ocidentalidade, que tem como fundo último essa condição da produção constante da vida nua sob a égide de um estado de exceção, de um estado de anomia, tendo em consideração que o estado de exceção não significa a revogação do ordenamento jurídico em curso, mas de sua suspensão. Ao suspender o ordenamento jurídico, o poder soberano continua atuando sob o âmbito da legalidade, mesmo que de forma ilegítima. E talvez seja por isso também que o filósofo, em outros momentos, já tenha se referido ao fato de que, neste momento, todos os governos do mundo se apresentam de forma ilegítima, pois operam sob a lógica do campo de concentração. Basicamente, eram essas ideias
E agradeço a vossa paciência por terem me ouvido até o presente momento e me coloco à disposição. Mas muito obrigado mesmo, professor Sandro Bazanella. Eu penso que o professor Sandro, ele faz-nos uma apresentação, digamos, uma aula, de facto, bastante pertinente, bastante atual, e com uma temática que mexe com todas as nossas sensibilidades, tanto na perspectiva social, na perspectiva política, na perspectiva científica, e que todos nós somos convidados a fazer uma introspecção individual e até uma introspecção mais coletiva, tendo em conta que hoje a situação da pandemia deixou de ser um assunto do Estado, mas passa a ser também um assunto dos acadêmicos, um assunto da sociedade como um todo. E todos nós estamos convidados para refletir, principalmente em relação não só à apresentação do professor, mas em relação àquilo que ele nos traz como fundamentos filosóficos, políticos, que George Agamben ele nos traz, tendo em conta aquilo que ele viveu, tendo em conta aquilo que se manifesta, não só no contexto onde ele está inserido, mas isto perpassa as fronteiras, até no nosso contexto moçambicano, estamos a viver a mesma situação, no contexto brasileiro, da América Latina toda, também estão a viver o cenário. Aqueles que têm uma apresentação em termos de questionamento, que façam, não é? Está aberta a sessão, podem fazer por chat. Eu não vejo nenhuma questão aqui no chat, não é? Não vejo nenhuma questão no chat. Não sei do outro lado se tem alguma pergunta, também não. Mas estão livres, a gente vai dar por aí 5, 6 minutos, que é para ver se tenhamos algumas questões, porque apenas aqui são saudações que eu vejo e alguns elogios. Por exemplo, primeiro vem a saudação da Maria Luísa, que foi a primeira a entrar, tem a saudação do Bruno, tem a saudação do professor Jairo, mas que ele acha que é o momento, de facto, de nós interagirmos, apesar de não estarmos presencialmente, este interagir virtual, que agora perpassa as fronteiras até aos continentes, não é? Temos também a Graziela, temos aqui a Camila, temos o Brian, a Sandra, temos colegas moçambicanos estudantes, temos a Sheila, que nos mandou e saudou-nos a partir da França, a Bersone, o professor Sávio, a Débora, a Aurélio. Então, são as pessoas que estiveram aqui a acompanhar a nossa apresentação. E eu penso que não temos, assim, perguntas, porque, de facto, o que o professor nos apresentou são reflexões que não só terminam no texto em que ele esteve nos apresentar, mas essas reflexões vão conosco até as nossas casas. Essas reflexões vão conosco até a comunidade onde nós estamos inseridos. Essas reflexões são reflexões meramente acadêmicas que precisam até de grupos de pesquisa para perceber e discutirmos em volta dessas temáticas. Então, o professor Sandro é, de facto, um orador brilhante. Ele nos apresenta de forma muito coerente e muito eficaz, eloquente, acima de tudo, naquilo que ele foi nos trazendo em termos de pensamento político contemporâneo de Agamben, e tendo em conta aquilo que Agamben nos apresenta em relação à questão da pandemia. Não sei se o professor Sandro tem algum comentário. Aqui apenas são elogios e não tenho assim uma pergunta. Mas eu, na qualidade de moderador, professor Sandro, só para te provocar um pouco, gostaria, professor Sandro, se nós olharmos encruzilhadas filosóficas que Agamben nos traz, que hoje vivemos, os Estados tornaram-se um espaço ou um campo de concentração, estamos a viver, de facto, o conceito da vida nua
que provavelmente alguns ainda nem perceberam em que contexto nos encontramos, outros ainda nem acreditam que a pandemia existe. Na nossa realidade, temos pessoas que dizem isso aí é doença de lá dos brancos, da Europa. Nós aqui em África estamos bem, porque até agora, em termos de estatística, o número é bastante reduzido. Mas, diante desta situação, também olhando para aquilo que são, parafraseando as suas palavras e buscadas de Agamben, vejo essa destituição dos direitos que nós estamos sacrificados, não há um espaço possível para nós reivindicarmos aquilo que são os nossos direitos como uma melhor forma para nós salvaguardarmos, para nós garantirmos aquilo que é a nossa sobrevivência. Professor Brian, nós não estamos ouvindo o professor. Deve ter caído aqui a conexão. Mas, enfim, enquanto a gente tenta retomar aqui com o professor Brian, me parece que é importante, talvez aqui, reforçar um argumento, que as reflexões propostas por Agamben, e seguramente Agamben se insere num conjunto de outros pensadores, de outros filósofos que vêm refletindo de forma intensa, de forma profunda, de forma extremamente cuidadosa, as contradições e os paradoxos nos quais políticos, econômicos e jurídicos nos quais se inserem as sociedades contemporâneas. Mas, mais especificamente, no pensamento agambeniano, ou no pensamento de George Agamben, o que nos chama a atenção, o que nos provoca a reflexão, é o fato do filósofo demonstrar, ao longo dos seus escritos, e que não são poucos, é um filósofo ainda em vida, com uma produtividade muito intensa, é o fato de que a estrutura das sociedades ocidentais e agora globais, elas se apresentem sempre, ou se apresentem como sociedades que, em fundo último, produzem vida nua. Ou seja, de que o argumento é de que o fundamento último de todo o ordenamento jurídico, ele é sempre pautado numa violência, na violência que produz a vida nua, de uma violência que produz o estado de exceção e que produz a vida nua e que expõe o indivíduo e o cidadão à condição do uso, ou na condição de um cálculo de custo e benefício por parte do Estado que opera, ou do poder soberano que opera esse estado de exceção. Então, esse é um primeiro argumento. Quando nós olhamos para a obra desse pensador, nós nos colocamos diante desse incômodo, de que toda política, talvez, sempre tenha sido biopolítica. Me parece que esse é um argumento muito importante, nós termos presente aqui com o George Agamben. E, nessa direção, se toda política foi sempre biopolítica, então isso tem dois desdobramentos, sobretudo na contemporaneidade. Primeiro, que os campos de concentração, ou que a experiência dos campos de concentração tenham se apresentado no início do século XX como o auge dessa lógica biopolítica no qual se circunscreve a própria ocidentalidade, ou as sociedades contemporâneas, melhor dizendo. Professor Brian, houve uma queda, acho, na conexão, e eu não consegui ouvir, então, a sua provocação. Sim, professor Tiago aqui.
Professor Tiago, Sim, desculpe. a minha questão era, olhando para esta situação que nós vivemos hoje, da crise global econômica que afeta o mundo em si, a questão da suspensão do ordenamento jurídico que foi aqui avançada, a questão de o cidadão perdeu um espaço suficiente para ele reivindicar aquilo que são os direitos, porque há uma imposição das regras que vem de cima e nós apenas passamos a cumprir. Professor, quais seriam as possíveis saídas alternativas diante desta situação? Muito bem, professor Tiago, agradeço a sua manifestação, o seu questionamento, porque realmente o cenário, ou o diagnóstico apresentado por Giorgio Agamben, ou a partir do Agamben, especificamente nessa análise, mas também quando nós tomamos a filosofia política de Giorgio Agamben, me parece que é possível nós reconhecermos um certo, digamos, um certo pessimismo de fundo nessa analítica. Então, qual é a saída? Se nós estamos diante de uma lógica biopolítica, e aqui é sempre importante, e eu falava enquanto o professor estava fora do ar, de que para esse filósofo, toda política sempre foi biopolítica. Toda política sempre produz o corpo biológico do indivíduo e submete o corpo da população à administrabilidade do âmbito da política. Então, qual é a saída para esse cenário cujo, digamos, o parâmetro, cujo grande efeito é o próprio campo de concentração das primeiras décadas do século XX, experiência traumática em que se realizou uma experiência biopolítica em toda a sua intensidade e totalidade. O campo de concentração como um espaço de anomia, como um estado de exceção na sua totalidade, na produção de vida nua, de vida que passa a ser calculada e executada de acordo com os cálculos do poder soberano. E, portanto, para responder a sua questão, ou para dar um indicativo reflexivo à sua questão, Agamben diz, olha, o campo de concentração, os campos de concentração, as experiências fascistas, nazistas, as experiências totalitárias, elas não são um ponto fora da curva, senão a própria racionalidade política que atravessa as sociedades ocidentais e agora as sociedades globais, ou globalizadas, ou ocidentalizadas, se quisermos assim. É que o filósofo dirá que o paradigma, o modelo de vida no qual nós estamos inseridos é o pleno campo de concentração, é o campo de concentração como administrabilidade, vigilância, controle e administrabilidade política, jurídica, econômica das vidas de indivíduos e de populações submetidos a uma esfera de vida financeirizada na plena produção e no pleno consumo. Se há uma saída para isso. E aí, ao longo da obra do filósofo, o filósofo nos dá um indicativo. E aí também é preciso nós reconhecermos uma série de influências no pensamento de Agamben, que tem a ver com Aristóteles, que tem relação com Heidegger, que tem relação com Walter Benjamin, que tem, de certa forma, não uma influência, mas uma espécie de leitura muito específica de Carl Schmitt e tantos outros filósofos que nós poderíamos citar aqui. Mas, sobretudo, me parece que a partir de uma influência de Walter Benjamin, de uma espécie de messianismo, de tradição mais judaica, em diversos momentos nós vamos encontrar nas obras de Agamben, sobretudo nas obras políticas, por exemplo, entre elas, a comunidade que vem, profanações, o próprio homo sacer, o poder soberano e a vida nua, o reino e a glória, e em outras obras, nós vamos encontrar, em alguns momentos, o filósofo dizendo, olha, é diante dessa condição, é diante do fato de nós reconhecermos que estamos no contexto de sociedades cujo paradigma é o campo de concentração, é diante dessa condição que se apresenta a tarefa de uma política que vem,
de uma ética que vem, de uma ação comum que vem. Né? E aí, aqui tem toda uma implicação nessa expressão que vem, que implica nesse messianismo, talvez, de tradição judaica, que nós já encontramos no apóstolo Paulo, ou nas cartas de Paulo aos Romanos. Né? E aí tem uma obra, me parece, do George Agamben, que é muito importante nessa direção quando nós procuramos uma saída, que é a obra intitulada O Tempo que Resta. Né? Porque essa expressão, uma política que vem, uma ética que vem, uma ação comum que vem, ela não se apresenta sob a lógica das filosofias da história, pautadas na ideia de um sujeito ativo, de uma dimensão teleológica implicada diante de um determinado fenômeno no tempo em curso. Mas aquilo que vem, vem a todo momento, vem a cada instante. É, de certa forma, uma ruptura do tempo cronológico no qual se insere um tempo, um kairos, né? Dentro da ideia do cronos, desse tempo linear produtivo no qual nós submetemos as nossas vidas no cotidiano. É no intervalo, no interior desse tempo cronológico, na fratura, digamos, instantânea do tempo cronológico, que é possível que algo vem, digamos assim, que algo vem. E o que é que vem? Por exemplo, essa nossa live. Né? Nós estamos aqui numa quinta-feira pela manhã, aqui no Brasil, à tarde ali para vocês, reunindo sem número de pessoas que nos ouvem, que estão participando dessa live, que estão entrando em contato com essas ideias, o que já as conhecem, né? Ideias e argumentos que promovem o debate, que promovem a reflexão. É nesse intervalo de um tempo cronológico em que nós nos damos o direito de participar do diálogo, que se estabelece uma oportunidade para aquilo que vem. Né? Nessa condição, naquelas ações, digamos, gratuitas do nosso dia a dia, naquilo que talvez a gente faça sem necessariamente esperar algum retorno, né? Naquelas ações desprovidas de uma vontade, de um comportamento utilitário. É naquele abraço, é naquele elogio, enfim, é naquela possibilidade de, em algum momento, nós contemplarmos a nossa própria condição de seres humanos no âmbito de uma sociedade de plena vigilância, de pleno controle, que uma política que vem, que uma ética que vem se estabelece. Né? No Agamben, a meu modo de interpretação, não há uma saída, digamos, num projeto ao estilo moderno, num projeto societário amplo, ou conformado por um sujeito histórico, por uma variável teleológica que se circunscreve no tempo em curso. Mas aquilo que vem nas fraturas, vem na própria pandemia. Nesse sentido, a gente poderia pensar com Agamben. De repente, nós entramos em 2020, dentro da nossa lógica globalizada, financeirizada, produtiva, e nos encontramos com um vírus, né? com um ser que que a ciência não consegue definir muito bem se um vírus tem vida ou se ele é apenas um retalho de matéria, né? Mas que, de certa forma, ele precisa de um hospedeiro para se manifestar. E esse ser minúsculo, invisível, né? Ele simplesmente provoca um mal-estar global, um mal-estar humanitário. Ele, de certa forma, em algumas realidades muito específicas, ele paralisa um tempo produtivo, econômico, financeirizado. E é nesse intervalo que aquilo que vem, porque vem todo dia, nós estamos às voltas com a pandemia, no nosso isolamento social, né? Naquilo que vem com a própria pandemia, outras manifestações também se apresentam, entre elas essa. Né? Talvez na nossa lógica produtiva anterior, não tivéssemos tempo, talvez não tivéssemos nem nos conhecido, né? No sentido de dispondo de mais tempo reflexivo, inclusive, e por conta do próprio isolamento, nós passamos a sentir essa necessidade de encontrar o outro,
né? Passamos a sentir essa necessidade e, mais do que isso, e nos damos conta de que, por mais que essas tecnologias virtuais suprem uma certa deficiência no âmbito do isolamento, ainda assim, nada substitui o encontro, nada substitui a face do outro, nada substitui o diálogo com o outro, presencialmente, nada substitui a ação política, enquanto ação que, no âmbito daquilo que vem, pode promover alguma mudança. Acho que é um pouco nessa direção que a gente pode apresentar o Agamben sem distorcer excessivamente a sua linha de pensamento. Né? Ainda bem, eu acho que já começamos, nasce uma outra questão, já estamos quase no fim mesmo da nossa, do nosso debate, não é? Porque eu acho que esta é uma aula do professor Sandro e nós vamos acompanhando e tentamos refletir em conjunto em volta desta situação. Mas temos uma questão do colega Brian Tashiwa, que ele diz, professor Sandro, quais seriam os paradigmas novos que podem ser discutidos, repensados neste período da Covid-19, do pós-Covid-19, não é? No campo da pedagogia e no campo social. Este encontrar o outro, esta necessidade de um tempo novo. Então, pós-Covid, o que é que nós esperamos? Quais seriam os novos paradigmas possíveis? Não é? É uma questão de reflexão e de provocação mesmo do professor Brian. Muito bem, agradeço ao professor Brian pelo questionamento, pela pergunta, e assim como a questão que o professor Tiago nos apresenta, é uma questão da qual eu não tenho a pretensão de, né, de responder. De fato. São questões que uma vida, né, demandam uma vida pensada. Mas também o professor Brian aqui toca numa questão fundamental, educação. Educação e a dimensão social estão intimamente vinculadas. Legal. E o que se poder, e nós estamos refletindo aqui também com um conjunto de pesquisadores aqui no Brasil, e até no sábado, depois eu envio o convite aos professores, nós estaremos lançando um livro, um conjunto de reflexões sobre a condição da educação na era da pandemia, ou no contexto da pandemia, né? Procurando pensar exatamente essas questões. Né? E não tem tarefa simples. Agora, tomando aqui a perspectiva, talvez, do Agamben, pensando aqui uma educação que vem, né? Eu acho que me parece que a pandemia nos coloca diante do fato de que, e aí me parece um pouco também no Agamben, uma contribuição, digamos, do pensamento kantiano em Agamben, né? Talvez a pandemia tenha nos permitido nos darmos conta de que o humano é um fim em si mesmo. Aquilo que já sabíamos há muito tempo. No entanto, diante desse modelo produtivo, digamos assim, global, esse modelo de consumo global, me parece, sobretudo a partir desses diagnósticos, não só do Agamben, mas de uma série de outros filósofos e pensadores, que nós tenhamos cada vez mais nos afastado da percepção de que o humano é um fim em si mesmo, de que ele não pode ser tomado apenas como um meio. Acho que essa é a principal contribuição da pandemia nesse tempo que vem, nessa condição que vem, nessa paralisação que a pandemia promoveu, de nós nos darmos conta de que o humano é um fim em si mesmo. E isso tem implicações políticas, éticas e sociais de toda a ordem. Né? De que a vida humana é um fim em si mesmo. Mas talvez mais do que isso, de que a vida em sua totalidade é um fim em si mesmo. Eu gosto muito de um filósofo camaronês, que vocês provavelmente conhecem muito bem, o Achille Mbembe, que trabalha com o conceito de necropolítica, e o Mbembe também, ali por volta do mês de maio, publica um artigo de jornal virtual,
em que ele chama a atenção para o fato de que esse vírus, é sintomático que esse vírus tenha atingido a vida como um todo, né? E que ele ameace, que ele afronte a vida humana, sobretudo pelas vias respiratórias, né? Pelas vias a partir das quais nós nos encontramos, segundo a segundo, dependentes da vida como um todo, que é a respiração, que é o próprio ar, né? E aí o Mbembe me parece que nos chama atenção exatamente para isso, dizer assim, olha, na medida em que nós queimamos florestas, na medida em que nós destruímos os nossos rios, na medida em que nós enchemos os nossos oceanos com plásticos, nós estamos afrontando a vida em sua totalidade. A destruição da vida, do meio ambiente, é a própria destruição da vida humana. Eu estou dizendo isso porque quando eu penso em educação, me parece que a pandemia nos oportuniza colocar novamente a vida no centro desse debate. E aqui eu me lembro de um texto do Adorno, né, intitulado mais ou menos assim, se ainda é possível a educação após as experiências de Auschwitz. Né? Acho que essa pergunta que o professor Brian nos coloca, e que é extremamente incômoda, e que não tem uma saída, não tem uma resposta para isso, e nem deverá tê-lo, porque é objeto da reflexão e da intensidade da reflexão, de nos ressituarmos, né? Se é possível uma educação que coloque no centro do debate o humano como fim em si mesmo pós-pandemia. Porque me parece também, à luz desses pensadores, né, entre eles o Agamben, de que nós não tenhamos ainda refletido suficientemente o que foi a experiência dos campos de concentração. Talvez seja por isso também que cause tanto incômodo a muitos pesquisadores, a muitas pessoas, o fato de o Agamben nos colocar diante dessa condição de que o paradigma das sociedades contemporâneas é o campo de concentração. É um campo de concentração em que o estado de exceção e a produção de vida nua continuam a se fazer cotidianamente. Parece que esses pensadores, cito aqui, entre outros, não apenas Adorno, mas Toni Negri, se quiserem pensar assim, Roberto Espósito, de várias tendências analíticas, o próprio Foucault, Rancière, né, o Mbembe, nos colocam o Zygmunt Bauman, que não era um filósofo necessariamente, né, mas era um pensador, um humanista, talvez, digamos assim, falecido em 2017, nos colocam diante dessa tarefa de que se trata, né, de nós nos movermos urgentemente em pensarmos profundamente a experiência dramática dos campos de concentração que se reproduzem. E nessa direção, reforço o argumento, a pandemia, em determinada dimensão, em determinada perspectiva, esse espaço, esse tempo que a pandemia fratura, esse tempo cronológico que a pandemia fratura, nos dá a oportunidade de colocar no centro do debate educacional o humano. O humano. Então, me parece que uma educação que vem, pensando como Agamben, requer que se tenha esse princípio como norte geral. O humano como fim em si mesmo. Mas esse humano, cuja vida é uma fração da totalidade da vida no âmbito desse planeta de quinta grandeza perdido no rincão do universo. É isso que está em jogo. Parece que torna 2020 um ano tão dramático, porque ele nos convida de forma muito intensa e de forma agressiva a nos depararmos com essas questões que talvez em outros momentos a gente fosse colocando debaixo do tapete, mais ou menos na situação, bom, mas amanhã a ciência dá um jeito, né? A gente vai inventar uma técnica, um instrumento técnico que nos permita superar, né, todo esse desmatamento, todo esse gás carbônico que nós lançamos na atmosfera, que transforma esse planeta num forno, que ameaça a vida, que destrói espécies e que ameaça a própria vida. Me parece que a gente ia colocando embaixo da água, embaixo do tapete, desculpem, essas questões todas, e de repente 2020 vem e nos diz, olha, não é bem assim.
há uma necessidade de vocês reposicionarem, né, as vossas demandas, como civilização, como povos, como seres humanos, como vida humana integrada no conjunto da vida. Acho ainda, se me permitirem, e desculpem o alongamento da minha reflexão, que se trata, estou falando aqui do caso brasileiro, de nós repensarmos a educação para além das métricas, né, que se estabelecem sobre os sistemas educacionais. Há muito tempo, aqui no Brasil, me parece que a gente passou a pensar de acordo com métricas, né, de custo-benefício, de excelência, né, mas cujas métricas não estão suficientemente refletidas e consolidadas diante dos desafios que o humano, como fim em si mesmo, requer. Eu tenho a impressão que, para nós... De facto, é interessante a colocação do professor Sandro que avança. Há uma reflexão final que um colega, o Helder, está aí a dizer. Então, olhando para essas sínteses e antíteses que o professor aqui tenta nos avançar, podemos dizer que as saídas não seriam exteriores ao problema, não é? Paradoxal, ou a aporia que vamos vivendo, mas as saídas estão contidas nele mesmo, não é? No próprio problema. Agora, o que é que o professor acha em relação a essa situação? Bom, primeiro agradecer também ao professor Helder e, mais uma vez, também reconhecer que nos colocamos diante de um questionamento do qual teremos uma vida pela frente para o debate, mas a percepção do professor Helder me parece que é adequada no âmbito das reflexões agambenianas, né? Uhum. Eu gosto muito de uma obra do Agamben, que é, na verdade, uma coletânea de conferências dadas pelo filósofo, e que tem uma influência, me parece, assim, bastante marcante do próprio Heidegger, que se chama A Potência do Pensamento. Tá? E eu falo aqui, de novo, das experiências que a gente vive, mais especificamente aqui no Brasil, no sentido de também não generalizá-las, né? E de não achar que elas servem para tudo também. Mas me parece que o Agamben nos convida também, nesse tempo que vem, nessa comunidade que vem, a um exercício da potência do pensamento. Uhum. Né? Recuperar essa condição de um pensamento que se coloca com muita paciência diante dos problemas do próprio tempo. Foi, inclusive, por conta disso que eu iniciei o primeiro ponto das reflexões que vos apresentei, era exatamente ter uma relação com isso, né? Me parece que nós estamos num contexto de mundo em que, na sua cotidianidade linear, cronológica e produtiva, a filosofia não tem mais nada a dizer. Né? Não tem mais nada a dizer. Eu digo aqui a filosofia, ou todo e qualquer pensamento vinculado, talvez mais às ciências humanas, que procuram, ou outras áreas que também, ou outros pensadores de outras áreas que procuram fazê-lo nessa direção, de que isso não tem utilidade. Né? De que não é mais possível fazer uma experiência com o pensamento. E uma experiência demanda tempo, uma experiência demanda paciência, uma experiência demanda o reconhecimento, o diálogo com o outro. Significa enfrentar os problemas no âmbito de um debate público, e não apenas de um debate institucionalizado, privado. Né? Então, na perspectiva agambeniana, ou do próprio Agamben, sem dúvida, me parece que as questões se apresentam do ponto de vista endógeno e não exógeno. Né? A salvação não virá por conta de uma grande teoria, né, que nos possa conduzir a uma sociedade ideal. Nós já vimos isso ao longo da modernidade. Né? A salvação não virá de organismos internacionais, talvez não venha da OMS. Ela contribui, efetivamente. Temos que reconhecer isso quando falamos da pandemia. Contribui de forma assertiva em determinados casos.
mas vem da capacidade, né, de diálogo, do exercício da política, do exercício da polis, que cada um de nós, no nosso cotidiano, poderá fazê-lo. Acho que essa é a contribuição, uma das contribuições intensas desse pensamento, no convite a uma potência do pensamento. Significa dizer, o Sandro, o Helder, né, é preciso, talvez, voltar a fazer experiências, e não apenas experimentos, né, porque aqui tem uma diferença. O experimento é aquilo que a gente faz na correria do nosso cotidiano, vamos fazendo experimentos com um monte de coisas, e vamos descartando essas coisas também. Agora, a experiência requer uma outra relação, inclusive com os próprios problemas, ou na forma de reconhecer e enfrentar os problemas na sua dimensão pública, na sua dimensão coletiva. Me parece que esse é uma possibilidade de conversar aqui com o Helder, né? No sentido de reafirmar esse tempo. Professor Sandro, só para terminar, temos aí uma reflexão que não vale a pena deixarmos passar, para terminarmos mesmo, estamos quase a mais, fizemos quase 1h30. O professor Jairo diz assim: uma das funções sociais e políticas dos filósofos, intelectuais e dos cientistas sociais é também acompanhar, analisar, interpretar, compreender, dentre outros fenômenos do seu tempo, né? Dentre outros, os fenômenos do nosso próprio tempo. E um dos fenômenos do nosso tempo é a questão da pandemia, não é? É a questão da guerra, que não para. No mundo, estamos a ver guerras constantes em África, na Ásia, por aí em diante. Então, nesta direção, além disso, quais seriam as possibilidades de ação? Ou, se quisermos, uma intervenção prática no campo social? Se olharmos para a situação atual que nós estamos a viver. Essa talvez seria a última questão, só para mais 2, 3 minutos, professor Sandro. Estamos acima do nosso tempo mesmo. Perfeitamente. A pergunta é, novamente, um questionamento de extrema grandeza. Agradeço aí ao professor Jairo e ao professor Tiago, né, que trazem e, de certa forma, reiteram esse questionamento do social que o professor Brian já tinha apresentado, né? E aí, também, de certa forma, eu acho que tem um argumento importante aqui que precisa ser situado, e agradeço pelas perguntas, né? Às vezes, a gente tem a tendência de partir do pressuposto, pelas urgências do tempo em que a gente vive, de partir do pressuposto de que um pensador tenha... É mais ou menos como um baú, em que você abre e ali dentro vai encontrar as melhores respostas para situações mais dramáticas. E se tem uma coisa interessante no pensamento do Agamben e de outros pensadores dessa natureza, filosofia política mais contemporânea, é o fato de nós percebermos que esses pensadores nos colocam diante da percepção de que talvez não haja, de que uma proposta filosófica, de que o pensamento de um autor não responde a tudo, né? Ele responde algumas coisas, não responde outras, é contraditório em algumas, basta ver o próprio debate que os artigos do Agamben provocou mundo afora e também aqui no Brasil, né? Sim. Mas, de todo modo, professor Tiago, eu acho que só tem uma saída, né, nessa direção e no tempo que vem. É uma cooperação internacional. É nós avançarmos na cooperação internacional, isso é muito difícil, né? Mas também no sentido de perceber que existem alguns elementos que nos colocam numa situação de urgência. Por exemplo, as questões ambientais, né? As questões ambientais assumem uma tal urgência que me parece que encontrar não digo uma saída, mas uma forma de organização social e de relação com o meio ambiente no sentido da preservação da vida na sua totalidade e também dos seres humanos, requer que a gente dialogue, né, do ponto de vista multilateral, cooperativo. Eu acho que, nesse sentido, alguns fenômenos políticos que nós estamos vendo nos últimos dias, por exemplo, a própria derrota política do
do presidente norte-americano, né? Se apresenta um pouco nessa direção, um pouco ou muito nesse espectro de que não dá mais para que a gente mantenha ou continue levando adiante uma relação global em que apenas algumas corporações, apenas alguns países possam se beneficiar, né, dos bens naturais, dos bens de consumo que o mundo tem capacidade de produzir. Né? Eu não estou dizendo que as coisas irão mudar, mas me parece um indicativo de que nós não temos outra saída a curto prazo a não ser caminharmos num sistema de cooperação global em que a gente possa superar esse modelo constituído pela modernidade de Estados, nações, esse nacionalismo que vem carregado de um racismo de Estado e que promoveu os campos de concentração. A gente não pode considerar aqui o fato de que aquilo que nós chamamos de Estado-nação também é essa condição de um poder soberano que age, né, sobre a vida, fazendo-a viver ou deixando-a morrer, né, e que age sempre em momentos limites a partir de um argumento racial. E aí vem o racismo de Estado, que justifica uma série de discursos. Por exemplo, o fato, no contexto da pandemia, de alguns governos mundiais comprarem as fórmulas de possíveis vacinas no sentido de proteger seus interesses e os interesses dos seus povos, ou da sua população. Quer dizer, isso é dramático. Isso era uma experiência dramática, era da impossibilidade de nós, numa perspectiva global, multilateral, dialogarmos no sentido, né, de acharmos uma saída conjunta para os mais diversos povos, nas suas especificidades, sejam eles desenvolvidos, emergentes, ou no caso do Brasil, uma espécie de submergente, ou mesmo povos com maior dificuldade. Quer dizer, pela primeira vez, me parece, pelo menos ao longo desse final do século XX, início do século XXI, nós estamos diante da necessidade de avançarmos num diálogo multilateral, cooperativo, no sentido de que façamos um esforço de cuidado pela vida. E esse cuidado pela vida exigirá, a meu modo de entendimento, redefinições políticas, redefinições econômicas, redefinições na forma com a qual nós, indivíduos, inclusive, passamos a nos relacionar com a produção e com o consumo. Né? Estamos no limite dessa condição. E é por isso que me parece também muito sempre provocativa essa condição do Agamben na potência do pensamento. Esse é o melhor momento do mundo em que a gente vive. Por dois motivos. Primeiro, porque nós todos estamos vivos, né? Mas, em segundo, porque o conjunto de desafios que são globais são de tal intensidade que exigem a potência do pensamento cotidiano, cotidianamente falando. Então, certas respostas são respostas que a sociedade moçambicana terá que dar em suas especificidades, em sua singularidade, no âmbito do seu espaço comum. Assim como certas respostas, a sociedade brasileira, se é possível falar nessas categorias de sociedade, né? Me desculpem aqui, haveria um outro debate, mas enfim, que a sociedade brasileira terá que dar diante de suas contradições, diante do fato de, por exemplo, nós não conseguirmos avançar numa sociedade que integre as mais diversas etnias que compõem essa sociedade, de nós sermos uma das sociedades mais violentas na relação conosco mesmos, dos índices de feminicídio serem absurdos nesse país, do preconceito, do racismo que reside entre nós. Nós, como sociedade brasileira, teremos que dar respostas a essas especificidades que são nossas e, ao mesmo tempo, nos abrirmos a uma cooperação global no sentido de uma proteção da vida, ou de colocar a vida como um fim em si mesmo, e junto com a vida humana, necessariamente. E essa tarefa é cotidiana. E me parece que esse é o convite.
ela não é uma tarefa que eu posso delegar para o professor Jairo, que é meu colega lá no programa de mestrado. Não é uma tarefa que eu possa dialogar para Maria Luísa, que é minha colega no programa de mestrado. Não é uma tarefa que eu possa designar para Sandra, que nos acompanha aqui, e que é minha filha. Né? É uma tarefa que eu tenho que assumir na potência do pensamento, procurando dialogar com essas pessoas, com todas aquelas que se colocam no meu arco de existência nesse momento. Tá? Um pouco nessa direção. Muito, mas muito obrigado. Merece uma forte salva de palmas, professor. Apesar desse nosso distanciamento, mas cada um onde estiver, penso que pode fazer isso que eu acho que merece o professor Sandro. Merece uma salva de palmas. Parabéns. E também vou agradecer a todos mesmo, a todas e a todos, não é? Para não ficarem meio excluídas, como esse é o discurso da atualidade. Professores, estudantes, amigos que nos acompanharam em 1h e 42 minutos deste pequeno debate, mas grande, com grande dimensão internacional. Parabéns, professor Sandro. Penso que vamos continuar a dialogar. Vi aí uma questão provocadora da Maria dizer que seria importante um possível convênio. Nós já estamos, Maria, nós já estamos mesmo preocupados com essa questão da cooperação, porque só podemos avançar e só podemos ser fortes se nós estivermos numa cooperação sul-sul, numa integra sul verdadeira. Então, penso que o professor Sandro tivemos uns 10 minutos a sós e conseguimos dialogar alguns aspectos que brevemente nós vamos falar. Então, nós vamos terminar com esta live. Professor Sandro, agradecia que gravasse e depois partilhasse, se possível partilhar. Eu também, aqueles que não tiveram a oportunidade de ver, nós mais tarde poderemos passar isto. E muito obrigado. Um forte abraço a uma dimensão global, não é? Muito obrigado. Agradeço, professor Tiago. Um forte abraço ao professor, a todos aqueles que acompanharam, nos ouviram e que provavelmente gostariam de ter entrado no debate, mas por N motivos não o conseguiram fazer. Mas o debate continua, ele está aberto e ele vem. É um debate que vem a todo momento no exercício da potência do pensamento. Muito obrigado, um forte abraço ao professor Tiago, ao professor Brian, ao Avelino, que talvez nos acompanhe aí também. Até mais. Muito obrigado, professor. Abraço.